O México é um país cheio de história e mistério. Os cientistas sabem disso, então dedicam toneladas de recursos para encontrar e desvendar esses mistérios. No entanto, as coisas nem sempre seguem o seu caminho. Vamos fazer uma contagem regressiva de 10 descobertas no México que aterrorizaram especialistas, como estranhas estátuas astecas, o Batman Maia e até um objeto misterioso pertencente a um antigo deus da chuva. Amazing! Woohoo! 10. Templo Azteca Secreto. O México é, ou costumava ser, o lar de várias civilizações perdidas do mundo, mas talvez a mais misteriosa de todas sejam os astecas. Embora saibamos que eles existiram na história, muito pouco se sabe sobre eles. No entanto, as coisas mudaram quando os cientistas descobriram um templo azteca secreto que permaneceu escondido por mais de 800 anos. O templo foi trazido à superfície depois que um forte terremoto revelou sua localização em 2018. Quando os arqueólogos exploraram os locais, encontraram coisas ainda mais estranhas, desde estátuas que retratavam práticas rituais antigas até marcas que contam a história de criaturas alienígenas visitando a Terra. Os arqueólogos acreditam que o templo data de 1150 e foi construído pelos antigos astecas que viviam no centro do México. 9. Caverna de Cristais. Agora, essa próxima descoberta parece algo arrancado das páginas de um romance de fantasia, mas a Caverna de Cristais é tão real quanto parece. Mineiros procuravam novos depósitos de minério fresco em 2000, quando encontraram enormes cristais brancos leitosos dentro de uma caverna abaixo de uma montanha em Naica, no México. Os cristais eram tão grandes quanto postes telefônicos e disparavam para todas as direções. O que é surpreendente é que esses pilares de cristal têm mais de 500 mil anos. Os cientistas não sabem exatamente como as maravilhas aconteceram, mas concluem que aconteceu quando o magma se infiltrou na Terra muitos milhões de anos atrás. Desde sua descoberta, a câmara subterrânea atraiu cientistas de todo o mundo, atraindo-os com rara beleza e mistério científico. 8. Batman Maia. Batman é um personagem icônico há quase 100 anos. É difícil acreditar que o personagem estreou nos quadrinhos de detetive em 1939, mas para muitos esta foi a primeira vez que a máscara do Batman foi introduzida. Mas e se eu lhe disser que os antigos mexicanos têm a sua versão do Batman que remonta a milhões de anos? Sim, antes de Michael Keaton e Christian Bale vestirem a máscara icônica, os antigos mexicanos já criaram uma máscara com formato exato de uma fantasia de Batman. Os cientistas encontraram a máscara em um túmulo nas ruínas de Monte Alban, uma cidade antiga que costumava ser o coração da poderosa civilização zapoteca. Criada em algum momento entre 100 a.C. e 200 d.C., os cientistas acreditam que a máscara foi dedicada a Camazotz, um deus maia morcego que prevaleceu sobre a morte e a vida após a morte. 7. A árvore mais larga do mundo. Nas profundezas da floresta do México, encontramos nova descoberta. Desta vez, não são as civilizações antigas deixando pistas sobre o passado, mas a mãe natureza mostrando o que pode fazer. Encontrada dentro de um adro fechado em Santa Maria del Tule, o Árbol del Tule é a árvore mais robusta do mundo. A árvore não é exatamente alta, com apenas 36 metros, mas é a mais larga já descoberta, com mais de 12 metros. Se você está se perguntando qual é a largura, seriam necessárias cerca de 30 pessoas de mãos dadas para contornar a árvore. Uma árvore geralmente não é assustadora, mas essa árvore não é regular. A circunferência espetacular de Tule, que ganha seu lugar nos livros de recordes, é uma casca retorcida e tão retorcida que atrai multidões para sua presença sinistra. Os visitantes encontraram semelhanças de rostos humanos, animais e até mesmo de outro mundo em seus nós e curvas. Os cientistas tentaram entender a árvore, mas nada até agora. No início, eles pensaram que a árvore veio de uma fusão de várias árvores que cresceram juntas, mas agora os resultados do DNA mostraram que esta é apenas uma árvore. Os cientistas colocam a árvore em cerca de 1500 anos e ainda continua viva. 6.
Crânio alienígena. Nada assusta mais os cientistas do que um monte de criaturas de outro mundo sendo desenterradas. Quando uma equipe de arqueólogos tropeçou em um grupo de 25 crânios semelhantes a alienígenas em uma pequena vila de Onayas, perto da cidade do México, eles pensaram ter encontrado evidências de alienígenas vivendo entre nós. O crânio remonta a cerca de 1000 anos atrás, com um crânio alongado que não se parece em nada com um crânio humano típico. A descoberta levou a um frenesi entre as pessoas que acreditavam que o crânio pertencia a alienígenas que viveram entre as antigas civilizações mexicanas séculos atrás. No entanto, os crânios não pertenciam a alienígenas. De acordo com especialistas, o crânio mostra uma prática antiga chamada de ligação de cabeça. A prática envolvia uma deformação craniana que diferenciava os indivíduos de classes sociais mais altas da população. A teoria também é apoiada porque muitos dos indivíduos usavam ornamentos caros, como pulseiras, brincos e pingentes. 5. Rio subaquático. No número 5, temos algo que impressionaria sua mente. Nas profundezas da península de Yucatán, no México, há um fenômeno subaquático que deixou a cabeça dos cientistas girando. Está debaixo de água. Eu sei o que você está pensando. Como a água pode estar debaixo de água? A água não se fundiria e se tornaria um corpo de água? Os cientistas fizeram as mesmas perguntas desde que descobriram essa camada de água densa que flui junto com o fluxo do oceano. Foi revelado ser um incrível rio de 20 metros de espessura e 96 quilômetros que se separa das águas circundantes. Embora o fenômeno não seja exatamente raro, é a primeira vez que os pesquisadores observam isso em águas tropicais. Normalmente, isso acontece em áreas frias devido ao derretimento e formação de gelo. Embora o local tenha se tornado um ponto turístico, os cientistas dizem que isso pode significar uma mudança drástica ao longo do fundo do oceano. 4. Praia Escondida. Embora este próximo seja mais ou menos um incidente feliz, ainda desconcertou os cientistas. Essa faixa de areia é tão secreta que não pode ser vista do mar ou alcançada por terra. Você teria que nadar por um longo túnel subaquático do Oceano Pacífico para chegar até ela. De longe parece um paraíso tropical. E é. Mas a Praia del Amor, nas Ilhas Marietas, tem um passado muito mais sombrio. Antes de se tornar um ponto turístico, a área costumava ser local de vários testes de bombardeio pelo governo mexicano. Por volta da década de 1960, vários ambientalistas protestaram contra os bombardeios e forçaram o governo a abandonar o local. Para vários, a área permaneceu intocada e a Mãe Natureza fez sua mágica, transformando a área que as bombas danificaram no que hoje é conhecido como a Praia del Amor. 3. Falando em fenômenos subaquáticos, aqui está um que confundiu tanto os cientistas que eles o chamaram de banheira de hidromassagem do desespero. Com o nome desses, você tem uma noção do que esperar. Isso não decepciona. É um lago subaquático. Sim, você ouviu corretamente. Descoberto a cerca de 3.000 pés abaixo da superfície do Golfo do México. Ao contrário da maioria dos rios subaquáticos, no entanto, este lago é extremamente perigoso. É essencialmente uma fossa de água super salgada e metano dissolvido que mata qualquer animal azarado o suficiente para cair dentro. A descoberta foi feita em 2015, depois que um navio de pesquisa americano pegou caranguejos mortos na piscina tóxica. Nem tudo são más notícias, no entanto. Os cientistas tentam entender as piscinas de salmoura, como são chamadas há anos. Observando esta em particular, revelou informações que oferecem aos cientistas uma visão do mundo bizarro da biologia aquática e da geologia. 2. Sumidouro gigante. Os sumidouros são algumas das forças mais horríveis da natureza até hoje. Imagine a Terra decidindo que era hora de engolir tudo que está em cima dela. Casas inteiras podem desaparecer em um piscar de olhos. A pior parte é que, embora a ciência tenha melhorado, ainda não há como os cientistas saberem com certeza o que causa os sumidouros e como prevê-los. Os cientistas se sentiram impotentes quando uma enorme cratera se abriu em 2021 em um campo perto de Santa Maria Zacatepec, no México Central. De acordo com moradores próximos, ouviram um barulho estranho e, após investigarem, viram um buraco de 5 metros no chão. Mas essa não é a parte mais estranha.
Enquanto os cientistas tentavam descobrir as origens do sumidouro, ele continuou se expandindo e uma semana depois a cratera cresceu para cerca de 100 metros. 1. Máscara Tlaloc. Não é todo dia que os cientistas encontram relíquias que os fazem questionar tudo o que sabem sobre o mundo. Mas também não é todo dia que os cientistas se deparam com esse objeto aterrorizante. O que você vê aqui não é uma relíquia comum. Pode parecer uma máscara comum para você, mas para os antigos mexicanos é um dos objetos mais poderosos do mundo. Pertencia a Tlaloc, um deus da chuva e uma das divindades mais reverenciadas de uma antiga civilização. Os cientistas não sabem como as máscaras funcionam, mas várias foram encontradas. Durante os tempos astecas, o culto de Tlaloc era considerado extremamente importante em todo o México. Eles acreditavam que Tlaloc também era um deus da fertilidade terrena e da água. Ele era amplamente adorado como um doador benevolente da vida, mas também tinha um lado sombrio temido por sua capacidade de enviar granizos, trovões, relâmpagos e água destrutiva. O que você faria se encontrasse a máscara de um deus antigo por aí? Vamos saber na seção de comentários.